Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma mini aula. Hoje nós vamos falar sobre os vírus. Eu sou Lúcia Lemos, eu sou tecnóloga e mestre em tecnologia em alimentos. E a aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os vírus, as principais características desse grupo de micro-organismos e a sua relação com os alimentos. Os vírus são muito diferentes dos outros grupos de micróbios que a gente mencionou aqui nas aulas anteriores. Eles são tão pequenos que a maioria só pode ser vista com auxílio de um microscópio eletrônico. Eles também são considerados acelulares, ou seja, eles não têm células. A partícula viral é muito simples estruturalmente, contendo um núcleo formado somente por um tipo de ácido nucleico, ou seja, DNA ou RNA. Esse núcleo ele é circundado por uma camada proteica, que é muitas vezes envolta por uma membrana lipídica chamada de envelope. Em relação à reprodução, os vírus eles só podem se reproduzir usando a maquinária celular de outros organismos. Assim, por um lado, os vírus eles são considerados como organismos vivos apenas quando se multiplicam no interior da célula hospedeira que infectam. Nesse sentido, os vírus eles são parasitas de outras formas de vida. Então, para fixar melhor, os vírus, eles não são considerados organismos vivos, uma vez que são inertes fora de seu hospedeiro vivo. Sobre a multiplicação, os vírus em geral, eles não se multiplicam em alimentos, ao contrário de bactérias e fungos que podem se desenvolver em certas condições, como nós já falamos em outras aulas. No entanto, os vírus eles podem ser transmitidos por meio de alimentos de várias maneiras e podem causar doenças em seres humanos quando são ingeridos. A contaminação viral de alimentos ocorre principalmente de duas maneiras. A primeira é a contaminação cruzada. Isso acontece quando os alimentos eles entram em contato com superfícies, utensílios ou equipamentos que estão contaminados com vírus. Por exemplo, se uma pessoa manuseia alimentos após tocar em um objeto que está contaminado, como o telefone celular, não lavou as mãos, de forma adequada, os vírus eles podem ser transferidos para os alimentos. Outra forma também de serem transmitidos, de contaminar, é através da água e frutos do mar. Porque os vírus, eles são transmitidos também pela água, como é o caso do norovírus, que ele pode contaminar os frutos do mar, como ostras, por exemplo. Então, se estas forem cultivadas em águas contaminadas, elas logo vão ser um vínculo de contaminação de vírus. Quando as ostras ou outros frutos do mar são consumidos crus, ou sem cozinhar de forma adequada, e pode acontecer ali, pode ocorrer a transmissão do vírus. Eu gostaria de concluir a aula de hoje falando que é importante, gente, ressaltar que essa contaminação viral de alimentos pode causar também surto de doenças, como é o caso das bactérias, como a gente fala. Da mesma forma, também pode acontecer com vírus. E aí vai causar sintomas de gastroenterite, vômitos, diarreia e febre. Portanto, higiene pessoal e a segurança dos alimentos desempenham papéis importantíssimos na prevenção da disseminação de vírus por meio dos alimentos. Utilizar medidas de higiene, como lavar bem as mãos antes de manusear os alimentos, cozinhar os alimentos a temperaturas adequadas e evitar o consumo, por exemplo, de frutos do mar, como foi o que eu mencionei aqui para vocês, cru. Então, todas essas medidas ajudam a reduzir o risco de contaminação viral. E, além disso, os profissionais da indústria alimentícia, eles devem estar seguindo protocolos rigorosos para evitar a propagação de vírus nos alimentos, a fim de garantir a segurança dos alimentos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje falando sobre os vírus. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.